Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho gravar esse vídeo porque eu quero compartilhar os livros que eu comprei na Bienal do Livro de 2022. Eu já passou alguns dias, né, do término da Bienal, mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo porque eu comprei algumas coisas legais e eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguns livros eu consegui, que estavam na minha lista de desejados, né? Eu consegui comprar, fiquei super feliz. Alguns eu faço todo o gerenciamento das minhas leituras pela plataforma do Scooby. Nós temos até vídeo aqui no canal já, eu deixo aqui no box de descrição para vocês saberem a respeito, se quiser um gerenciador ali das suas leituras. Mas eu achei melhor dividir as compras por editora. Então eu vou começar compartilhando com vocês as compras que eu realizei na editora Madras. O stand da Madras ele estava menor nessa Bienal, achei que também o espaço estava menor, mas a Madras sempre muito bonito, muito organizado, o stand deles, os atendentes são muito bons, são muito atenciosos e além disso você percebe que eles também são leitores da editora, isso é muito legal, porque gera ali uma conversa, uma interação e eu gosto bastante disso. Os livros, eu sempre busco olhar a estrutura do livro, né? É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ver sempre como os capítulos estão separados, né? O tamanho da fonte dos livros, como que estão as notas de rodapé, a parte o índice, né? Aqui no caso as informações dos capítulos que estão que compõem o livro, né? Eu gosto de dar uma olhada para ver se eu vou ler de fato o livro ou não. Porque tem alguns livros, gente, que são muito bons, mas a fonte é muito pequena, às vezes tem muita informação, é muito poluído dentro, daí isso me afasta da leitura. Às vezes quando é um livro que eu quero muito, eu procuro ver se tem outras edições. E assim, os livros da Madras, eles são muito bons nesse sentido de estar bem estruturadinho ali, então eu gosto bastante, né? Esse livro aqui, eu vou só dar uma lidinha a respeito do que se trata, não vou ler tudo, tá? Mas aqui no primeiro parágrafo. Este é um livro para revelar a história do misticismo sexual do Ocidente, começando com as antigas tradições de mistérios gregos, o gnosticismo e as práticas do cristianismo ortodoxo. O autor descobre a linhagem secreta do misticismo sexual do Ocidente que, como o Tantra do Oriente, busca transcendência ou união com Deus por meio de práticas sexuais. Eu fiquei curiosa a respeito desse livro, né, porque traz a história secreta do misticismo, né, e a minha opinião, acho que nós temos que buscar entender, né, aprender a ler a respeito, a conversar de forma sadia sobre sexo, sobre sexualidade, para que nós tenhamos sim uma transcendência do sexo, né, nas nossas vidas, na sociedade, porque a gente vem de um instante que era tudo muito fechado, as pessoas não falam a respeito, não conversam, para um outro momento que está ficando tudo muito aberto, né? Então, para que se chegue a esse equilíbrio, eu acredito, olhando para a sociedade, isso é a minha opinião, eu vejo que tem muita coisa acontecendo aí que não é muito legal, né? Então, não é muito legal, não é legal, né, gente? Então, você vê o aumento da pedofilia, a questão do estupro, né? A prostituição infantil, muitas práticas que são bizarras ali, né, na questão sexual. Então, você pode tudo, eu posso tudo, você pode tudo, né, mas pensando que nós não somos apenas esse corpo vivente aqui na Terra agora, mas que nós somos espíritos, né, e nós temos uma outra vida do outro lado do plano, tudo que nós fazemos aqui nós levamos. E não olhando para o sexo de forma com pudor, mas olhando sim como algo sagrado, você
pensar de que o sexo é uma troca, né? Você troca ali com um outro alguém aquilo que você é, e você recebe do outro alguém aquilo que ele é, né? E se isso está alinhado de uma forma divina, e eu não estou falando divina no sentido religioso, isso muda totalmente a energia, a vibração, a evolução, né, do sexo na nossa sociedade, na nossa existência. Então acho que assim a gente tem que entender, aprender e para conversar e tratar o sexo de forma mais sadia, né? Para que assim as pessoas não se percam, para que a gente não se perca no meio de tanta coisa acontecendo aí no meio na nossa sociedade. Enfim, então tô curiosa para ler a respeito, não sei se é um bom livro, se, enfim, conforme eu for lendo eu vou compartilhando com vocês, tá bom, gente? O outro livro que eu comprei foi esse daqui, O Mago, um sistema completo de filosofia oculta, do Francis Barré, acho que é assim que se fala o nome do autor. Super bonito o livro, gente, gostei da capa. Gostei também da forma como ele está estruturado, o tamanho das fontes, tá vendo? O tamanho da fonte. Eles colocam muitas figuras no meio do livro, que eu acho que é legal para a gente entender, complementa, enriquece a informação, né? Gosto bastante. Esse livro aqui, só lendo um pedacinho a respeito dele, é publicado originalmente em 1801. Esta obra-prima de Francis Barré é composta por 3 livros em que ele trata assuntos como magia talismânica, alquimia, numerologia, cabala, demonologia, angiologia, magia natural, astrologia, magnetismo, magia cerimonial, além de apresentar diversas invocações, discorrer sobre as propriedades das ervas e das pedras e incluir a biografia de importantes filósofos. Então você vê que assim, ele traz bastante coisa, né? Tem muito elemento dentro desse livro aqui. Deixa eu ver se tem aqui o índice dele. É bem extenso, olha, só aqui, né, os assuntos que ele traz, né, os capítulos dentro do livro. Então você vê que ainda tem os capítulos e dentro do capítulo tem os menores capítulos, né, os subcapítulos. Vendo aqui, então você vê que é um livro que trata de bastante assunto, tem muita informação. Estou bem curiosa para saber a respeito, para ler, conforme eu for lendo. Esses livros normalmente a gente não costuma ler rápido, leva um tempo aí para você ler, digerir. Não é um livro que, né, é um livro de estudar, de compreensão. E livros, eles não podem ser, você tem que trazer a leitura para dentro de você, eu penso dessa forma, e pensar. Não simplesmente ser um receptor, né? A gente tem que pensar a respeito daquilo que a gente está lendo, aquilo conversa de fato com a gente, sei lá, tem informações que fazem sentido, não fazem sentido, busque outros autores a respeito do assunto para ver se casa as informações, né? Nós somos espíritos antigos, nós temos também a nossa bagagem aí, a gente tem que também colocar em prática o nosso lado pesquisador, né? Então, esse é um outro livro que eu quero muito ler, comprei na editora Madras. Os livros que eu comprei nessa editora, foram os que eu investi um pouco mais. Eu prefiro não dizer que foram mais caros, porque existe todo um investimento por parte da editora, profissionais por trás desse livro aqui. Então, passou por muitas mãos, passou por muitas coisas para chegar aqui na minha estante, né? Para chegar na minha mão livre. E a gente tem que valorizar isso. Então, não é de graça, né, que as coisas acontecem, tem o seu valor. Então, alguns livros, assim, como esse daqui, ele é capa dura, né? Você vê que tem toda uma arte,
um investimento em cima dessa obra, né? Que foi pensada, que foi trabalhada, né, pela própria editora, enfim. E eu acho isso muito legal. Então tem alguns lugares que eles utilizam as letras, parece aquelas letras mais góticas, assim, né? Tem todo um cuidado. Deixa eu ver aqui, que tem uma parte, eu achei super bonito. Ó. Aqui. Você vê um cálice, né? Tem o texto, mas ele tá em formato de um cálice. Então tudo isso dá trabalho, né, gente? Isso não é brinquedo, não. Isso aí é trabalho puro. E eu gosto dessas coisas porque dá uma enriquecida assim no livro, enfim, eu acho que é muito bacana. Ó, tem próprio marcador, você vê que as cores são todas combinando, né? Eu gosto desse aqui, ó, disso, muito bem costurado, gente, perfeito, livro lindo. Então é o livro A Descoberta da Bruxaria, né? De Reginald Scott, eu acho que é assim que se fala, Reginald Scott. Ele tem em torno de mais ou menos umas 700 páginas. E eu vou ler um pedacinho a respeito para vocês saberem do que se fala, do que se trata. Esta obra é um clássico inglês valioso, publicada pela primeira vez em 1584. Registros afirmam que todas as cópias encontradas dessa edição foram queimadas por ordem do rei James I, e o compêndio foi colocado entre os livros proibidos. Deixa eu ver aqui. Esta edição, publicada originalmente em 1886, com apenas 250 exemplares, foram incluídos um prefácio, uma introdução, um glossário e notas pelo editor, além do discurso a respeito de demônios e espíritos, de autoria de Scott. Trata-se de um compêndio histórico que trará à luz muitas verdades ocultas ao longo dos séculos. Então é um livro que também despertou a minha curiosidade, quero muito ler. Também não é uma leitura que vai ser rápida, não só pelo tamanho do livro, mas porque é um livro que você precisa de ler pensando, né? Não simplesmente eu vou ler recebendo, né? Eu vou ler pensando. E tem muitas informações, percebi que aqui tem muitas notas também neste livro, né? Então são coisas que a gente precisa de considerar. Eu gosto também, esse daqui, deixa eu ver se ele tem, por se tratar de um livro mais antigo, né? Mas eu gosto muito de ler as referências bibliográficas do livro. Deixa eu ver se esse primeiro aqui ele deve ter. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó. A bibliografia, tá vendo? A gente precisa de... Eu gosto de ver quais foram os autores, os assuntos que esse autor leu, o que foi utilizado para montar esse livro, para criar essa estrutura. E daí eu posso me basear também nessas informações para me aprofundar em determinados assuntos que de repente me atrai atenção ou que não fica muito claro, enfim. Então a leitura ela tem que ser ativa, ela não pode ser passiva, né, gente? É uma coisa que a gente gosta de falar bastante para os leitores, para os iniciantes e para os leitores já de longa estrada, porque a gente tem que pensar e criar, vir a criar até, se possível, em cima dessas obras, né? Mas é isso, gente. Eu não vou lembrar exatamente quanto foi que eu paguei nesses 3 livros na editora Madras, mas eu lembro que, assim, sim, foi um investimento um pouco mais alto, né? Tanto que esse daqui, ele foi lançado na Bienal mesmo. Eu entrei até na página da editora e ele não estava lá, né? Porque eu queria uma imagem do livro e ele não estava lá na editora ainda, ou seja, foi primeira mão isso daqui e eu fiquei super feliz
com estes livros que estão aqui na minha estante. Quando eles serão lidos, eu ainda não sei, mas em algum momento serão, e eu vou compartilhando com vocês essas informações. Mas é isso, então, os livros da editora Madras foi uma compra super joia que eu fiz e eu fiquei feliz. E eu vou compartilhando os próximos livros em outros vídeos para vocês, tá bem? Então, aguardo vocês na continuidade de conhecer os livros que eu comprei. Até mais, gente!